Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 100% no Alvo. Hoje o nosso episódio tá muito especial, porque nós temos aqui dois especialistas, dois engenheiros de segurança do trabalho, com vasta experiência, e nós vamos falar um pouquinho sobre gestão integrada e suas ferramentas de segurança do trabalho. Então hoje eu tenho aqui comigo o Wellington Roberto Ribeiro Bregaluto, engenheiro de segurança, especialista do setor sucroalcooleiro. Tenho também um outro especialista, que já é da casa, que é o Diego, o Diego, diretor da Gestione. O Diego é especialista também não só no segmento sucroalcooleiro, mas também na parte de agronomia, desde a preparação do solo até a colheita, em várias, vamos dizer assim, várias culturas da agrícola. Então é um prazer ter vocês aqui, sejam bem-vindos. O Diego já é da casa, o Elton, seja bem-vindo, e a partir de hoje você é da casa também. Opa, obrigado. Tá? Eu gostaria, Elton, que você se apresentasse, em seguida o Diego também falasse um pouquinho, apesar de estar aqui, sempre tem alguma novidade, Diego? Sim, nossa. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Wellington, atualmente estou como engenheiro de segurança do trabalho, atuo na área de segurança desde 2007, como técnico. Então, dentro dessa trajetória, sempre trabalhei dentro de segmento sucroenergético, que são as usinas aí de cana-de-açúcar. Tive experiência também no segmento de construção civil, indústrias químicas, e também enquanto prestando serviço para a parte de companhias de rede elétrica, numa empresa terceira, tá? Hoje, como engenheiro de segurança, numa usina de cana-de-açúcar aqui da região de São José do Rio Preto, atuando aí dentro da parte da liderança, apoio, toda a parte técnica, dando apoio aí para as áreas operacionais, sempre com o propósito de cuidar de vidas. Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas, por essa oportunidade, de mais uma vez aqui estar junto com vocês no podcast 100% no Alvo. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Vai depender da hora que o pessoal vai estar vendo esse vídeo. Wellington, seja bem-vindo aqui ao podcast. E aqui hoje a gente vai estar aprendendo bastante, pessoal, conversando, fazendo um bate-papo que vai ser interessante e levar muito aprendizado e conhecimento para quem for assistir esse podcast aqui hoje. Certo. Bom, vamos começar então. No caso, por exemplo, na questão das gestões de segurança e suas ferramentas, Wellington? Sim. Fala um pouquinho para nós assim, sobre essas ferramentas, para que elas são utilizadas, como elas são utilizadas, exemplos práticos, vamos dizer assim. Tá. Bom, Douglas, eu procuro sempre que eu vou passar informações sobre ferramentas, eu sempre começo lá da base inicial, da gente saber reconhecer, fazer um bom reconhecimento de riscos, você ter uma boa metodologia, para você fazer suas classificações, seja lá nas matrizes, independente do tipo da ferramenta, A gente tem a matriz, existe racks, bow-ties, então tem várias ferramentas da qual a gente pode adotar, para fazer essa implantação desse reconhecimento de risco, e com isso você tem suas severidades, probabilidades, severidades, da qual você vai tá atuando. E dentro disso daí é o início, E depois disso, o que eu acredito que devemos fazer como os profissionais da área, beleza, eu tenho um bom reconhecimento de risco, eu tenho uma boa implantação dele, agora eu preciso manter um programa, Então eu acho essencial a gente trabalhar dentro hoje, que é o propósito que saiu do PPRA, que veio para o PGR, que é rodar realmente esse programa de uma forma efetiva, e com isso você pode fazer listas de verificações, Pode ser checklists, tem lugares que dão nome como índice de conformidade, entre outros nomes aí, que o pessoal aplica, para se manter o programa. E aí sempre de uma forma bem proativa, sempre pensando na prevenção. Quanto mais checklists, mais inspeções de campo que a gente faz para antecipar, a gente sempre consegue controlar melhor o ambiente como um todo, vamos se dizer, Então, ou seja, porém também não pode ficar somente isso com a segurança do trabalho, quando a gente fala de um sistema de gestão integrado, Por quê?
você tem que ter uma certa rotina que você vai dar para os líderes também operacionais, porque é do interesse deles também que não tenha pessoas se machucando, pessoas se afastando, aumentando taxa de absenteísmo, e isso daí dá um impacto, né, financeiro, né, e operacional para a empresa, né? Então, quando você consegue fazer rodar um sistema de gestão integrado, todas as partes acabam se juntando, né, vamos dizer assim, como um motor, uma engrenagem mesmo, onde eles têm lá a aplicação dos checklists deles, a segurança tem que fazer também, para ter medir, né, que eu sempre falo, esse nível de conhecimento técnico do pessoal. Nós somos os especialistas, né? Já a parte operacional, a gente tem que treinar eles e elevar esse conhecimento, essa cultura, né? Então, quando você tem lá a meta lá da parte operacional, seja lá um líder, um supervisor, um coordenador, até mesmo um gerente, se você conseguir fazer com que ele aplique também essas ferramentas, tem um impacto muito positivo, porque pela hierarquia, se você tem lá, desde a cadeia superior lá, de um gerente que cobre segurança, né, que cobre o sistema de gestão como um todo, né, a parte operacional ela vai entender a importância que é trabalhar com cuidados, com cuidado ativo, protegendo um ao outro de uma forma geral, né? Então, eu acredito nisso, assim, tá? Entendi. Ou seja, gestão integrada é para todos, né? Com certeza. Até assim, quando a gente fala da questão de treinar, né, de capacitar a quem está à frente das atividades dentro de um grupo de trabalho, como que é feito hoje assim, Wellington, essa questão de vocês ir treinar o pessoal no campo, vocês trazem ele para uma sala, como que é feito isso hoje? Até assim, buscando, não te cortando, buscando realmente levar esse conhecimento e que isso se torne padrão, né? Sim. Cara, quando é um dos desafios, né, que eu falo que é da parte de um sistema de gestão integrado, tá entre eles está a parte de capacitação e treinamento, porque quando você forma esse sistema de gestão, você vai mapear muitos processos e desde aí você vai corrigir muita coisa e tem a questão, começa a ter uma rotina de treinamentos mais intensificadas, né, vamos se dizer, principalmente no primeiro momento, né. Com isso, você tem a questão de trazer o pessoal para o treinamento, realmente muitas vezes precisa ser dentro de sala, realmente, compartilhando informações de uma forma que seja a realidade mesmo ali do público, né, do teu segmento, né. Eu falo que muitos treinamentos que eu já participei, que eu já acompanhei, até para avaliar a questão de instrutores, às vezes o conhecimento que o pessoal coloca dentro do material fica muito superficial, eu falo para você. Então é importante o quê? Você ter lá o material que é de acordo com a sua realidade, as fotos ali dentro do seu ambiente, explicar a realidade de vocês, né? Porque quando você começa a trazer muita informação, é uma parte móvel, um exemplo, né, de uma situação. Cara, todo mundo praticamente que trabalha dentro de uma indústria, todo mundo já sabe o que é uma parte móvel. Só que quando você coloca a foto de um determinado local, que de repente tinha uma proteção lá, vamos dizer, parcial, que não estava toda completinha igual a NR12, no próximo treinamento de um novo ciclo, de uma reciclagem, você já traz esse mesmo ambiente já todo protegido. Você começa a mostrar para o pessoal a importância, né? E o pessoal começa a conectar, o pessoal tinha um risco que a gente não observava, eles melhoraram para dar uma melhor condição para nós, né? E existe também, o Diego, que eu sempre falo que hoje a NR1 ela permite a questão de você fazer o treinamento através de diálogo de segurança. Hoje está dentro da NR1 isso, né? Então, ou seja, de repente é um complemento, mudou alguma coisa, você pode levar através de um DDS um pouco mais dinâmico, seja lá com flipchart, seja com folha A3 um pouco maior lá para poder ilustrar alguma coisa, você recolhe uma lista de presença, tira as dúvidas do pessoal, conecta eles com essa nova atualização, vamos se dizer assim. Então, dá para você fazer tanto a parte, pensando numa área agrícola, trazendo o pessoal, como você pode complementar depois
através dos diálogos de segurança, né? Um pouco mais estruturado que permite hoje dentro da legislação. Tá. O Wellington, a questões das técnicas de melhorias práticas, né, e os erros comuns, né? A gente viu aqui, por exemplo, 5 PQS, diagrama de Chicago, árvore de causa, task, né? Como explica para nós, por exemplo, né, a sua visão técnica e também as práticas do dia a dia, né? Tá. Bom, Douglas, eu acho que assim, os 5 porquês eu acho que é a ferramenta mais simples, vamos dizer, que temos hoje, né? Que eu sempre falo, é ser igual criança, é o porquê, e vai indo, né? Porém, ela é uma forma muito simplificada, né? Quando você só fala, só os 5 porquê, e muitas das vezes eu acredito que não chega realmente nas causas, né? Porque eu falo que dentro de de qualquer ocorrência que tem, seja um acidente de trabalho mesmo, seja uma ocorrência com, vamos dizer, uma tubulação que estoura, que você vai fazer uma investigação de um caso de acidente, seja o que for, são várias causas, né? Aí existe aquela questão lá do queijo suíço que fala, né? Quando você tem várias barreiras, né? Quando todas elas se alinham, que existe todas aquele monte de falhas que você tem, né? O acidente, né? A ocorrência. Então, ou seja, você tem que chegar nas causas, né? Quando eu falo de aplicar só os 5 porquê, fiz muito disso lá no começo, quando iniciei lá a minha carreira na área de segurança, né? Mas depois, quando você começa a conhecer as outras ferramentas, você fala, pô, né? Poderia ter explorado mais, poderia ter provocado melhor. O provocar que eu falo é fazer as perguntas certas, né? Tanto para quem está envolvido, quanto para as lideranças que estão ali na investigação do acidente, para poder realmente chegar nas causas, né? O diagrama de Chicago eu gosto muito, né? Se utiliza muito principalmente na parte industrial, né? Seja lá por uma questão de gestão de processo, né? Alguns utilizam também na parte de investigação de acidentes, porém, na hora que você chegou lá, nas 6 causas que tem um exemplo, vamos supor que você pega uma ocorrência que abrange aquelas 6 causas ali, só que aí depois o pessoal para ali, né? Então, ou seja, é sempre importante que, no diagrama de Chicago, qual que é a primeira caixinha lá que eu descobri aquela falha? Aí você aplica um 5 porquê nessa primeira caixa. Na segunda caixa, mais um 5 porquê. Então, de repente, você pode ter 6 possibilidades de oportunidades, né? Vamos imaginar assim, pelo menos, né? Eu utilizo muito a árvore de causas, né? Então, eu gosto de trabalhar tanto com ela quanto com a task. Essa metodologia task, ela é bem... Eu falo que ela trabalha mais em pilares, né? Tipo dano, causa imediata, as outras causas e as causas raiz. A árvore de causa é a mesma coisa. Você aplicar a task e montar uma árvore de causa, praticamente são parecidas, né? Você consegue associar bem elas, né? E o que eu vejo muito, principalmente até como dica para o pessoal da área de segurança, você não se limitar só no porquê, né? Quando você fala, o porquê que estourou a tubulação? Porque rompeu a solda. Por que rompeu a solda? Porque tinha, sei lá, no fluido que passava na tubulação tinha terra, vamos supor, impurezas, né, que gerou atrito. Então, chega uma hora que você não tem mais o que fazer, né? Só vou falar por quê? Porque eu como prática, o que eu faço até dica? Eu falo, por que teve o rompimento da tubulação? O que mais foi preciso? O que mais foi necessário? Então, quando você começa a fazer perguntas diferentes, né, você consegue explorar mais o assunto, você consegue retirar mais informação, seja lá do operador, seja da liderança, e daí tua árvore, eu brinco com o pessoal, né? Você tem lá aquela árvore que a pequenininha e você tem uma figueira, né? Então, ou seja, quanto mais informação, mais rica for sua árvore na investigação, mais causas você vai conseguir ter, né? E dentro dessas causas você vai chegar realmente de uma forma bem efetiva nas causas raízes, né? E aí você consegue trabalhar depois em seguida, que a gente tem o hábito hoje de trabalhar, dentro da pirâmide lá, né, invertida, que é a eliminação, substituição, as medidas de engenharia administrativas e os EPIs, né? Muitas das vezes as investigações o pessoal se limita naquilo que é o menos efetivo,
que é procedimento, a parte administrativa e EPI, né? E quando você explora bem essa árvore de causa, você consegue, né, entrar na parte de engenharia, de melhorar uma questão eu tinha um exemplo de uma solda, de repente de propor uma melhoria, né, relacionada à parte de engenharia, de mudar algo. Mas Wellington, isso daí vai demorar, não tem o CAPEX previsto para esse ano, é só para o ano que vem. Beleza, que seja, para daqui 1 ano e meio, esse plano de ação planejado, né? já está planejado. Então o pessoal, muitas das vezes, não vai muito a fundo, né, nessa questão, se limita somente na parte administrativa e no EPI, que são ações que são muito válidas, está dentro ali, é previsto, né? Por isso, só que você depende muito do fator humano. E o humano, ele erra em algum momento. Nós somos sujeitos a erros. Sim. E assim, Wellington, a maioria das ocorrências que tem hoje dentro de um trabalho é a falha humana, vamos falar assim, é comportamento? Cara, varia, né? Talvez varia uma palavra errada, vai muito do momento ali, né? Eu sempre falo que toda ocorrência, são 3 principais motivos, né? Pode estar relacionada à condição, pode estar relacionada à parte comportamental e também pode estar relacionada à parte de sistema. A parte de sistema que eu me refiro é sempre aos procedimentos, né? Então, ou seja, se eu tenho de repente, tem organizações que têm uma ótima condição de trabalho. Vamos supor lá, equipamentos super protegidos, você tem bons procedimentos, né, operacionais ali, instruções de trabalho de como opera um determinado equipamento, seja o que for, só que mesmo assim acontecem acidentes. Então, ou seja, você deu a melhor condição, né, ali, você tem um procedimento, você tem instruções de trabalho de qualquer intervenção, como aplicar corretamente para não ter as ocorrências, para não ter os desvios, né, que provocam os acidentes. Pode ser que esteja amarrado com a parte comportamental. Vai ter ocorrência que você não tem uma boa condição e você tem a parte comportamental também, porque você amarrou num procedimento que não foi cumprido, só que também você também não deu uma melhor condição. Então, ou seja, eu falo que uma ocorrência são uma série de fatores, mas dessa série eu sempre classifico hoje, eu junto dentro desses 3 pilares, né? Condição, questão de sistema, que é a parte de procedimentos, e a parte comportamental. Porque assim, Douglas, o que a gente percebe hoje no dia a dia, trabalhando com pessoas, a gente identifica muito essa questão comportamental, né? Você vai, você treina, você orienta, e isso se torna repetitivo com os erros, mas mesmo assim a gente vai orientando. E só uma observação interessante, que quando a gente utiliza esses métodos, né, de buscar a causa raiz, identificar realmente qual foi a situação que levou a essa ocorrência, não é buscar culpados, né? E sim solucionar o problema, né? É isso aí. Quando é hábito meu, né, prática minha, qualquer investigação de ocorrência que eu vou fazer, que eu estou puxando, eu estou à frente, você vai entrevistar, você tem que trazer a pessoa envolvida, seja por uma lesão ou por uma operação errada de algo, mas que não gerou um dano físico ao trabalhador, mas tem a questão de dano ao patrimônio e tal, que poderia, né, ter causado aí um acidente grave com pessoas. Então, cara, a primeira coisa que eu inicio é para deixar a pessoa bem tranquila, porque é natural numa investigação as pessoas ficarem talvez um pouco mais fechadas e responder se defendendo, muitas das vezes. Então, cara, você inicia um processo de investigação de uma ocorrência falando, houve a ocorrência, o maior prejudicado, um exemplo, no caso de uma pessoa que se machucou, o maior prejudicado foi você teve a dor, você sentiu o que é um acidente de trabalho, você sabe como que dependendo, você ficar afastado, né, o prejuízo que te trouxe dentro de casa. Então, são uma série de coisas, né? Porém, o real propósito dessa investigação aqui é a gente achar as causas raízes mesmo. Aqui nós não estamos para apontar o dedo para ninguém, realmente a gente achar o que precisa ser melhorado, atuar de forma efetiva nessas causas raízes para que não aconteçam. E aí eu jogo a pergunta para o público que está ali junto comigo. Porque se a gente sair daqui com ações que não serão eficazes, a gente vai ter que investigar de novo. E quem está para cima, né, que é gerente, diretores, etc.,
Qual que é a mensagem que a gente vai passar se a gente investigou uma ocorrência e a ocorrência volta a acontecer, sendo que a gente já, muitas das vezes, teve lá investimentos para não acontecer novamente e daqui 3 meses acontece o mesmo acidente. A gente está sendo efetivo? A gente realmente está sendo... como que vocês se sentiriam na posição dessas pessoas? Então, assim, eu sempre procuro, sabe, provocar eles nesse sentido para dar uma tranquilizada e eles saber que é um negócio responsável mesmo, né? Uma investigação. Sim. O Douglas, se me permite contar uma situação que aconteceu comigo mesmo, de acidente. O legal é que aqui a gente fala a teoria, mas fala a prática, né? Quando a gente fala de situações de risco, né, a gente trabalha muito com a gestão visual. Vai lá, coloca o cone, fita zebrada. Se tem vergalhão, você faz a proteção do vergalhão. Sim. E nessa mesma empresa, eu trabalhando um tempo atrás como técnico, fui lá e fiz todas as devidas proteção que deveria ser feita naquele momento. Coloquei cone, coloquei proteção no vergalhão. Lembrando que o vergalhão estava numa parte baixa, rasteira. Sim. Que ali ia subir um futuro pé direito. Certo. E nessa obra, nesse dia choveu. Eu fui lá e fiz isolamento de toda a área. E em cima dos vergalhões eu coloquei tábua, protegendo ali esses vergalhões. E subi para a parte mais alta e estou acompanhando toda a atividade sendo realizada. Quando não, aquele barulho da indústria, você não consegue chamar a atenção do... Sim. O colaborador passou debaixo da fita e pisou, acreditando que ali só estava um piso com água. E aí ele desceu. Nossa, meu Ele Deus. bateu a parte da costela. Mas assim, dentro da proteção que a gente fez ali, a gente evitou um sério problema. Aí eu desci, fui lá, conversei com ele. Graças a Deus não aconteceu nada mais de grave. Mas assim, a segurança, ela vai na frente com a prevenção. Porém, a liderança, igual a gente falou, que a gente traz eles para uma sala, ou até mesmo num campo, você orienta, a segurança começa com eles. Se a gente não tiver essa parceria da liderança de realmente querer fazer a segurança acontecer, de uma forma geral, nós somos penalizados. E é onde que essa preocupação maior de realmente levar e mostrar. Aqui a questão de segurança, você precisa nos ajudar para a gente poder te ajudar. E realmente levar um óculos que seja, que não está utilizando, tem que cobrar. Com certeza. Então eu penso muito nisso, sabe? Segurança começa lá da liderança para depois vir para os técnicos fazer essa implementação, né? Sim. De realmente fazer acontecer. E outra observação também, né, que o trabalhador ele é reflexo do seu líder. Do seu líder, do seu diretor, do dono da empresa. Se o dono da empresa, o diretor, isso depende do tamanho do porte da empresa, lógico, né? Vamos falar de liderança, né? A liderança é o espelho. Sim. Se o líder próximo e também aqueles não tão próximos, mas conhecidos, fazem exatamente aquilo que está na política de segurança, aí o funcionário vai falar, pô, eu vou ter que seguir, senão eu não vou me enquadrar aqui. Agora, muitas vezes, né, acontece de ter o treinamento, né, na sala de aula, lá, o tal, procedimento, tal. Só que o que acontece? O líder e a gerência não tão próxima, mas conhecida, não faz a mesma coisa. Entendeu? Aí às vezes dá conflito. Então, por exemplo, tem a questão do conhecimento, que seria o treinamento, das condições de segurança, que é o ambiente onde ele vai trabalhar, tem que estar adequado. E eu digo assim, um outro pilar, que seria a conscientização. Então, quer dizer, eu tenho treinamento e conhecimento, tenho a condição e vou ter que ter a conscientização. Se um desses 3 falhar, eu vou ter problema na minha empresa, eu vou ter acidente. Né? Então, o que vocês falaram assim, né, na minha vamos dizer assim, na minha interpretação, foi realmente isso, né? Exato. Se falhar alguma coisa... E assim, só uma outra observação que eu levo aqui é a questão de quando ocorreu o acidente, geralmente tem testemunha. Tem. Então, assim, que esse colaborador que viu a ocorrência, realmente ele colabore com a segurança com informações, não é para achar culpado, né? Exato. E sim para a gente melhorar aquela situação. Então, às vezes, as pessoas que viu aquela situação ficam meio, opa, não vou falar, não, então isso pode me prejudicar.
e na verdade não, você vai estar colaborando para o bem mesmo, para que isso não ocorra com outra pessoa. Quanto mais ela Outro retratar colaborador. aquilo que ela viu, de fato, vai ser mais fácil para trabalhar na prevenção. Na Utilizar as prevenção, ferramentas exatamente. necessárias para colocar a prevenção. Vai facilitar o 5 porquê, né? Toda essa ferramenta que a gente utiliza. Dentro de tudo, assim, né, nem que você comentou, né, a gente, o que eu, muitas vezes eu vejo até o pessoal não comentar pela questão de muita amizade, né, eu sempre falo, cara, no ambiente profissional, né, nós não temos amigos, vamos dizer, somos colegas de trabalho, somos profissionais, né, então, ou seja, o cara que está no ambiente de trabalho, que é um cara extremamente profissional, né, cara, ele vai atuar, né, com essa pegada, né? Então, ou seja, aconteceu foi por conta disso, eu vi isso, eu vi e etc, né? Então, ou seja, isso tem um grande diferencial, né? E outra coisa também que hoje, com tecnologia, né, que as empresas cada vez mais têm também, é a questão do monitoramento por câmeras, né? Então, tem muitos setores hoje que a gente vê dentro do ambiente industrial, né? O pessoal investindo em câmeras com vários aspectos ali, né? Então você consegue medir produtividade, se tiver uma ocorrência, você consegue fazer a investigação através delas e depois perguntar quais foram as tomadas de decisão que motivaram a pessoa a fazer determinado procedimento inadequado, vamos supor um exemplo, ou por que uma máquina estava sendo operada sem uma devida proteção, né? Então você tem tecnologias hoje que conseguem te ajudar também para te auxiliar de várias formas aí numa investigação, seja de qual for o motivo. Legal. E essa questão de realmente ser monitorado por câmera, isso fica forte, né? Fica. Eu tive uma experiência no Porto, lá em Santos, e um colaborador da equipe do qual estava com a gente entrou no Porto sem um cinto de segurança. O pessoal automaticamente me chamou no rádio, que eles monitoram tudo pelas câmeras. Diego, o colaborador tal, sem cinto de segurança, mais uma vez, ele está fora das atividades. Não vai poder adentrar o porto mais. Então, assim, você vê que realmente a segurança hoje não é só falar. A gente faz a segurança acontecer. Tem que fazer acontecer. Fazer acontecer. Bacana. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do gerenciamento, né, de higiene ocupacional, né? A higiene ocupacional no segmento de vocês, assim como nos outros também, né, é muito importante, porque, né, evita doenças ocupacionais, vamos dizer assim, Com né? certeza. Porque a gente está falando até agora sobre a questão de acidentes, né? Mas tem também a questão de proteger o trabalhador de futuras doenças ocupacionais. Wellington, fala um pouquinho, né, sobre essa questão, né, de práticas, né, da higiene ocupacional no seu dia a dia, no seu segmento, vamos dizer assim. Tá. Bom, Douglas, lá nós temos lá nosso reconhecimento de riscos, né, dentro lá da nossa matriz, né, que 5x5, e aí tudo que é relacionado à NR15, né, que entra a parte de toda de insalubridade, que é onde que atua literalmente a parte principalmente da higiene, né, a gente faz lá a nossa PRHO, né. Eu uso muito essa prática, né, existe até um artigo que é do Fantasini, né, um mestre aí, vamos dizer, da higiene, é um dos, né, mestres. Então eu aplico muito dentro dessa metodologia que ele traz lá, né, de quando você tem o que é quantificado, como que você tem lá essa sua matriz, aquilo que é quantificado também, né, para poder te dar ali um norte, né. A parte ali de ruídos, né, você vai ter lá um audiodosímetro, existe lá o decibelímetro, tudo, existe uma discussão grande com isso, né, mas assim, particularmente, eu, Wellington, né, como responsável ali, eu gosto de trabalhar com audiodosímetro. Para mim, eu consigo pegar um ciclo de exposição completo, todas essas faixas, né, vamos se dizer, sonoras ali que existem, então você consegue fazer ali, ponderar de uma forma, né, mais coerente, mais correta, né? Essa é a minha visão e respeito também quem defende o decibelímetro. E está tudo certo, porque a metodologia, a NH01, ela te permite ambos trabalhar, né? Então, ou seja,
Porém, o que eu acredito muito também na parte ali é você realmente se interessar muito também pelo assunto. Por quê? Dentro da higiene ocupacional, você tem lá o propósito que é garantir lá o trabalhador, né, de dar uma segurança melhor para ele não vir a adoecer, seja por uma perda de audição, né, seja por algum transtorno transtorno fisiológico que pode ocorrer, né, e etc, né? Então, ou seja, o que é essencial, cara? O que eu sempre falo para o pessoal, se capacitar bem, sabe, procurar bons cursos, ter curiosidade, gostar de ler sobre o assunto, não só as NHOs, mas, cara, o que a BNHO tem? Cara, eles publicam, tem muita revista hoje gratuita deles, né? Principalmente as mais antigas ali, que você consegue ter um embasamento técnico melhor, fazer uma boa conclusão, né? E quando você começa a fazer um sistema de gestão dentro da parte de higiene ocupacional, você consegue também melhorar a questão de custos também para a organização, né? Então, ou seja, ninguém quer colocar um trabalhador lá, vamos supor, no ruído sem proteger, né? Porque sabe que você vai ter que arcar com isso depois lá na frente. Insalubridade é isso. E por mais que fale assim, eu já abordei trabalhadores que o pessoal fala assim, mas eu quero receber a devida insalubridade, né? Então, né? A incorporar no salário. Exatamente. Né? Eu sempre falo, você sabe qual que realmente é o real, o motivo de você pagar por isso, né? Por exemplo, para empresa, não é melhor de repente pagar, não sei o quê. Cara, eu falo, é melhor você proteger, que a norma permite, tá lá, né? O que define lá como insalubre, porém, o EPI, né? O EPI adequado, ele é eficaz, né? Que trata, ele atenua, né? Que nem eu falo, você tá comprando uma parte da vida do trabalhador mês a mês, falando assim, vou te pagar lá a porcentagem do salário mínimo lá, porque eu sei que eu tô ferrando com a tua vida. Então, assim, quando dentro de empresas que vem pessoal não só da operação, muitas vezes lideranças vêm perguntar, essa é a resposta que eu dou, é isso que você quer? Porque eu como responsável de segurança do trabalho, é melhor a gente melhorar os nossos processos, de repente fazer algum enclausuramento que permite ser feito, que seja com um plano de ação um pouco mais longo, mas que a gente atue prioridade 1, 2, 3, 4, 5, seja quantas for. A gente proteja o trabalhador de imediato com EPI eficaz. Mas o EPI tem um custo um pouco maior. Não, tranquilo. Você não quer um EPI menos, vou dizer menos eficaz, não vou falar dessa forma que é errado também, porque os fornecedores vão lá, fabricam o equipamento, homologam ele, vai para o Ministério do Trabalho, que eles vão apresentar lá, passa por testes, né, por laboratórios, e ele é eficaz, recebe um certificado, né, isso é fato. Então, falar que é menos eficaz é errado falar, até corrigindo que eu iniciei a fala. Mas tem uns EPIs de custo, de repente o EPI que dá mais conforto para o trabalhador é mais caro, o que dá menos conforto, talvez um valor mais acessível, né? Então eu sempre falo, pessoal, usar EPI é gostoso? É bom usar EPI? Aquele monte de EPI? Não é. Né? Então se a gente conseguir colocar um EPI que é um pouco mais confortável, que o pessoal vai ter uma aceitação melhor para se utilizar ele, né, é mais vantajoso para nós. Né? Por quê? Pegando pelo lado de um respirador, um exemplo. Cara, eu sempre, quando eu abordo o pessoal, eu falo, tem que fazer, coloca o respirador, faz teste de vedação, teste de pressão positivo, negativo. E é muito habitual do pessoal, o pessoal pega, coloca o respirador e já sai fazendo, né? Então, ou seja, dentro da parte de higiene, beleza, reconheci, indiquei os EPIs adequados ali, avaliei os resultados, o que está acima, abaixo, etc. Vou proteger o trabalhador ali, ele mesmo. E aí, cara, que a gente já falou um pouco, é a capacitação, né? Por exemplo, vou fazer um treinamento de EPI, né, para o real motivo de utilizar. A gente não pode, assim, simplesmente falar assim, você tem que usar o protetor auditivo, o protetor auricular, porque senão você vai ficar surdo. Cara, quais são os benefícios, qual que é a técnica, como que coloca, passa a mão por cima, levanta a orelha, introduz o protetor. Então, assim, você tem que explanar
de uma forma bem técnica ali, fazer exemplos ali. Todo mundo, você já contratou o cara, você já deu os EPIs, ó, traz os EPIs pro treinamento. Utilizar sempre do mesmo lado. Tem todo um macete explicando pro pessoal, né? E eu sempre falo, por exemplo, caso de um protetor auricular, às vezes ainda eu me deparo com pessoas que colocam a pontinha do protetor e introduz ali no canal auditivo. Aí eu falo, esse cara ele tá protegendo do quê? Né? E já teve casos assim de abordar o trabalhador, o cara me fala assim, eu tô me protegendo do técnico de segurança. Eu falo, como assim, pô? Né? Existe assim, às vezes alguém que é mais corajoso, eu falo de comentar isso, eu falo, beleza, essa é a tua visão, só que na verdade você está enganando você mesmo. Pior ainda. E só uma observação, tem esse tipo, né, de comportamento que coloca só a pontinha do protetor ali, e tem aquele que faz o uso correto do protetor, porém ele amarra no capacete. Então, ao depender da atividade que ele for executar, o movimento que ele faz, se cair o capacete, o que acontece? Vai sair. E vai acabar machucando também. Então, assim, são situações que a gente precisa realmente treinar, né? Como você falou, orientação, DDS, divulgar, passar, orientar. Tudo. Aí eu queria só fazer uma observação aqui interessante. Quando a gente fala assim, Wellington, dessas avaliações, né? Anualmente você faz essa avaliação, quando a gente se trata do monitoramento mesmo. É anual que vocês... Não fazemos anual porque também dentro da NR1, ela permite lá de fazer um monitoramento, vamos dizer, a cada 2 anos, ou para as empresas que têm o sistema de gestão todo integrado, e fala lá pode ser trienal, né? A cada 3 anos, né? Então, a ISO 45? Isso, exato. E a própria NR1 hoje, ela tem também lá, né, esses textos. Então, ou seja, a gente lá hoje a gente trabalha na faixa de 2 a 3 anos para a gente fazer, né? Vamos dizer, essa campanha de higiene, né, que são essas medições, e com isso, né, a gente acaba contratando, né, uma empresa terceira para fazer, até porque devido a toda a demanda que a gente tem da área de segurança, né, então a gente acaba não tendo, pode-se dizer, o tempo fica reduzido para se dedicar para esse assunto que é tão importante também, né. Então, ou seja, a gente foca a equipe nossa técnica mais voltado para estar em campo, em outras atividades, assim, vamos dizer, mais relacionada à parte de riscos físicos, de acidentes mesmo, e aí a gente acaba contratando, tá? Para fazer. Então a gente atua dentro nessa faixa de 2 a 3 anos, né, para fazer a avaliação global mesmo. Isso. E isso, então, eu posso acompanhar meu PGR-TR? Fazer bienal? Pode. Para acompanhar. Porque até dentro dessas avaliações, né, o que a gente, junto com a parceria que nós temos com a LR, né, que é o André, que certamente vai estar vendo esse podcast depois, a gente faz avaliação também em todos os nossos equipamentos, como, por exemplo, na gabine dos tratores. Certo. Só para a gente certificar que se está garantindo essa neutralização adequada, né, da radiação não ionizante, né, eu digo. Tá, só não entendi. Por exemplo, você vai fazer uma medição num trator... Um trator, gabine. Uma gabine, eu certifico se realmente está interferindo pro tratorista, né? Tá, mas a radiação não ionizante, você fala que... Mas isso, é um ambiente climatizado? Climatizado. Cara, eu acredito, né, que neutraliza. Até por tese, se você vai lá, você vai controlar o ambiente, você vai deixar o ambiente mais confortável e etc. Porém, dentro que aí é hábito meu, né? Dentro do meu reconhecimento disso, o que eu tenho o hábito de fazer? Operação lá do trator, né? Você vai colocar, o cara tem exposição à radiação não ionizante, né? Raio solar. Qual que é o tempo que ele fica operando efetivamente essa máquina agrícola? Vamos supor, fica dentro da cabine lá, desconta 1 hora de refeição, parada por algumas coisas, etc. 5 horas o cara fica ali operando. 5 horas ele está dentro de um ambiente climatizado, né? Então, ou seja, isso já ajuda bastante. Eu tenho ali 1 hora de refeição e fico ali praticamente 2 horas ou mais ali, dependendo da carga horária, o cara vai estar exposto. Aí você tem que avaliar dentro realmente daquilo que ele está sem diretamente, você entendeu? Porque quando eu pego a parte de radiação ali, o texto da norma ele
ele é curto, né? Ele não é igual de por exemplo, a parte de ruído e etc. Então, ou seja, ele é muito quantitativo, né? Então, ou seja, vai muito de interpretação profissional. Porém, o que é mais importante é o profissional que avalia como que ele vai defender essa tese dele. E tem que conectar e fazer sentido, você entendeu? Para poder depois, lá na frente, você se defender com isso. Sim, isso é uma preocupação, né? Como você vai se defender lá na frente com isso? Voltando um pouquinho naquilo que você falou sobre insalubridade, às vezes o colaborador está mais preocupado em receber insalubridade do que ele mesmo se preocupar com a própria saúde. Sim. Ele acha que, de momento, aquilo é mais interessante para ele receber. É cultural, né? Cultural. E foi até uma situação que eu tive com uma própria turma minha mesmo. E eu fui nessa explicação. Foi até legal que aqui nesse podcast, depois o pessoal vai estar acompanhando, o Hélito explicou, e foi na mesma linha de raciocínio que eu fui e expliquei para eles também. Vocês estão treinados, vocês estão orientados, vocês têm todos os equipamentos de proteção que a gente fornece. E só mais um gancho, com relação a essa proteção, hoje a gente coloca uniformes com a proteção também. Isso é uma prática que vocês executam também dentro da empresa ou ainda não? Eu já vi, eu não tenho, assim, nenhuma empresa que eu trabalhei, assim, falar, vou te entregar um uniforme com proteção UV, fator 20, 30, isso eu nunca trabalhei numa organização que entregue. Por exemplo, o quê? Com uniforme com manga longa, um exemplo, na área agrícola, o boné com touca árabe, sempre orientando para ele manter com ele fechado, então, e creme de proteção, né? Isso. Da pele ali, que é creme de proteção solar mesmo, né? Fator 30 ali, sempre, né, nessa linha, tá? Porém, eu tive um prestador de serviço que veio trabalhar conosco que ele entregava. Então, elogiei, achei muito bacana isso. E falo, se a empresa está conduzindo, parabéns para vocês, tá? Porque são poucas as organizações que fazem isso. Hoje, na parceria, eu e o André, a gente conversa bastante, né? E hoje a gente fornece o uniforme, né, com a proteção. Então a gente fez toda uma avaliação no boné touca árabe, no uniforme. Então, assim, realmente a proteção ela é eficaz. Legal. E isso nos ajuda muito. E vocês complementam com o creme? Porque porque às vezes no uniforme, lá no dia a dia, movimento e tal, principalmente mão, né? O que acontece? A gente eu deixo geralmente um tubo, né, de protetor solar lá. Aqueles né? tipo de 5 litros grande. Eu deixo em cima de uma mesa. Então a gente orienta que o pessoal passe por 2 vezes durante o dia, né? Então a orientação é bem passada em DDS. Porque tem parte que é mais vulnerável, vamos dizer assim, a face, né? Isso. Pescoço, mãos, aqui, parte do braço, né? Às vezes dá aquela saidinha, né? Isso. Geralmente o tratorista, né? Ele pode passar nas mãos, né? Isso é importante. Agora o pessoal que realmente está na costal ali, efetivamente trabalhando, ele está com uma luva, com toda aquela roupa já de proteção, né? Que é a roupa hidrorrepelente. Né, a touca árabe, o que mais vai é a parte da face mesmo. Entendi. Legal. Mais alguma coisa, assim, alguma observação com relação à gestão de higiene profissional? E aí, sempre, né, trazendo um assunto, né, bem que a gente comentou, não só na parte de radiação, né, e eu falo sempre, toda medição, né, dentro da NHO, ela traz a dúvida, né? Citando um exemplo mais clássico sempre do ruído, né? Quando você tem lá uma medição lá que ficou em torno de 84 decibéis ali, né? Perto do limite. Exato. Então a própria NHO dentro da metodologia, ela sempre vai trazer aquela tabelinha lá para te auxiliar na conclusão, né? Sim. Então assim, o que é o hábito meu, né? Cara, ficou ali dentro de 84, muito próximo, eu peço para fazer uma nova medição. Né? Por quê? Para realmente garantir se é isso mesmo. Né? Eu sempre falo, né? Dentro de qualquer medição que você for fazer, pode-se ter variáveis que é indesejado, que eu falo numa medição. Então, não é simplesmente soltar lá um audiodosímetro ali no ombro do trabalhador e deixar ele solto, vamos se dizer. Então, ou seja, tá acompanhando por quê? Na hora que você pega lá o relatório, você vai ver no gráfico alguns picos que vai te chamar a atenção.
Não é simplesmente pegar o resultado ali, deu 86, não, deu, sei lá, 81, né? Não é só isso, né? Cara, olha sempre dou a dica pro profissional que olha o relatório completo. No momento, né? que ele estava realizando a atividade, Exato. o horário crítico. Exato. Se tiver lá um aparelho com banda de oitava, melhor ainda. Ele vai te dar gráficos ali que você pode não somente se apegar na questão do fator de proteção lá, que é o NRRS lá do protetor. Tem método longo, que está dentro não lembro agora de cabeça, mas é uma NBR que trata sobre isso. Você realmente vai ver se está sendo eficaz ou não, se está tendo a proteção dentro de cada faixa. Então, assim, é se interessar, né? Não é simplesmente, deu resultado esse e pronto, acabou. Mas para chegar nesse resultado, como que foi o antes disso, né? Então, ou seja, já peguei trabalhador que, querendo, toda vez que fosse falar alto, virava o rosto pro lado do fone, ficava falando alto. Então, assim, tudo isso capta e gera lá dentro de uma faixa e vai influenciar demais, né? Agora, o cara conversa todo dia, mas conversa de frente, né? Então, ou seja, para ter menos manipulação indesejada, né, que eu falo, né? Porque não tem como você manipular de uma forma, né, desejável. Não, ele vai captar tudo que tem de ruído, né, pegando o lado do áudio do Zimbra. Porém, é importante isso. E aí eu sempre me limito a questão como dica para o pessoal que eu passo quando eu vou fazer medição, e aí gera uma discussão danada, né? O pessoal fala, não, o aparelho tem que ficar aqui na frente, etc. Eu jogo ele para trás, coloco para trás o microfone apontado aqui. Cara, vai captar o ruído do mesmo jeito, porque a NH, o que ela define? Tem que estar 5 centímetros aqui do canal auditivo e 15. Então, ou seja, vai estar dentro do raio, não vai impedir nada, né? E aí que eu sempre falo, a gente tem que parar como profissional de segurança do trabalho de acreditar somente naquelas crenças que é do passado, né? Então, ou seja, leiam a metodologia, interpretem ela de forma correta, não acredite somente naquilo, né? Eu sempre me dei o dom da dúvida para poder realmente fazer sentido para mim, né? Eu sempre dou essa dica para o pessoal. Agora, né, uma ferramenta super importante que a gente tem nas empresas, né, que é a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA-TR também, né, em alguns momentos, né, tio? Isso. Então, por exemplo, com relação à gestão da CIPA, vamos dizer assim, né, o papel da CIPA dentro da empresa, qual vamos dizer assim, a experiência dessa gestão, desse acompanhamento que vocês têm? Bom, o que eu sempre falo, uma CIPA atuante, o Douglas, ela, primeiro, você tem que começar lá, quando vai iniciar o processo. Antes do processo. Antes do processo, né? Primeiro tem que desmistificar aquela questão do pessoal querer CIPA por estabilidade. Eu sei que a norma permite, a gente nunca vai ser contra isso também, até pro cipeiro ele ter força para poder questionar e etc. ali, todo o processo como um todo. E é válido, né? Porém, realmente tem que explicar para o pessoal qual que é o real motivo e a importância de você ser um cipeiro indicado ou eleito, né? Então, eu acho que isso, muitas das vezes, o pessoal, não vou dizer, talvez é um segundo plano, porque primeiro eles querem só a estabilidade, né? Em muitos lugares que eu trabalhei. Segundo, você vai ter lá todo o seu processo eleitoral, você tem que ter uma boa formação de cipeiro, né? Não simplesmente, eu falo dentro da carga horária lá hoje da CIPA, realmente você cumprir aquele conteúdo programático de forma eficaz, trazendo para a tua realidade. Cara, independente se você vai formar a sua CIPA ou se você vai trazer de fora alguém para formar, né, um consultor ali na parte de treinamentos, mas que realmente traz as informações que é do teu negócio, né? Que nem que eu falo, muitas das vezes eu sou muito a favor de contratar, né? Porque muitas vezes a gente no dia a dia a gente não tem essa mão de obra para poder ir lá e fazer. Só que uma coisa que eu sempre exijo, o que é? Cara, que tem que se conectar com a nossa realidade. Então eu direciono lá um técnico de segurança específico, eu falo, o treinamento tem que estar focado nisso, tem que estar com a nossa realidade, para esse consultor que vai montar esse conteúdo, para ele colocar imagens nossas, sabe?
trazer o assunto relacionado, né, para não ficar tão superficial. É isso que eu sempre falo pro pessoal, né? E aí, dentro disso daí, capacitei, vou empossar a CIPA. A partir do momento ali da posse, você vai definir o calendário e tal, todas as atribuições de cada, você tem um plano de trabalho estruturado, né? O que é esse plano de trabalho que eu falo? Você tem que gerar, o que eu faço é 5 KPIs que eu passo para a CIPA. O que são meta deles? Eles vão ter que ter meta de fazer DDS, eles vão ter meta de fazer inspeção de segurança, eles vão ter meta de propor melhorias, né? Você vai definir suas 5 metas. Cara, você definiu, você tem que mostrar para eles, né? Porque o cara que é da CIPA, você vai ter o cara que é um pouco mais tímido, né, para falar e etc, só que de repente ele tem outras habilidades. Então você tem que explorar, você tem que entender o perfil do teu público para colocar eles no lugar certo. Pô, não adianta eu colocar um cara que é esse membro da CIPA, ele é tímido, eu vou colocar o cara para fazer DDS muitas das vezes. Eu vou colocar ele para participar, e aí ele vai ganhando confiança até ele se soltar, destravar essa oratória dele, né? Então, ou seja, dentro desse plano de trabalho você tem que estruturar algumas coisas daquilo que você quer. Ou seja, a CIPA, ela é um braço da segurança do trabalho muito importante. Então, ou seja, a gente só fazer a reunião, teve alguma coisa importante, alguma melhoria na reunião que vocês querem que seja melhorado e tal. Não temos nada. Não temos não. Você tem que dar atribuições para eles, né? O que eu falo, o que eu brinco, é fazer tocar o bumbo ali para eles trabalhar, né, em conjunto com a segurança do trabalho, né? Então, ou seja, como experiência que eu passo para vocês é isso. É saber fazer essa gestão da CIPA para que eles entreguem resultados, né? Não simplesmente a data, uma vez por mês tem que se reunir. Não, uma vez por mês a gente vai definir quais são e que a gente vai fazer no próximo mês também. É campanha disso, é campanha daquilo, você tem um calendário de campanhas, entendeu? Então, ou seja, e depois você medir e apresentar isso para eles. Por quê? As pessoas, elas são motivadas por propósitos, né? Você tem lá, ninguém quer ficar, quando você tem KPIs lá, ninguém quer ficar o lanterninha do negócio. Então você provoca o pessoal para estar lá no topo. E reconhecimento no final, sempre. Reconhecer é super importante. Que seja lá um café da manhã, que seja, que eu brinco, que seja uma Coca-Cola, mas temos que ter um reconhecimento para o pessoal. Tipo, um café da manhã, aí você vai lá, de repente você pode entregar um certificado como cipeiro do mês, o cara que fez mais entregas, que fez mais atuação. Para cada checklist lá, você pode falar que ele evitou X, poderia ter ajudou a evitar número de acidentes. Então, você mapear e traçar uma estratégia para motivar cada vez mais o pessoal. Bacana. Legal, tô anotando algumas ideias aqui do ver se eu já coloco em prática, né? O legal da CIPA, ou da CIPA-TR, ela tem digamos assim, um papel fundamental dentro do ambiente de trabalho. E não necessariamente vai ser sempre o líder, o gestor daquela área que é o cipeiro. Então, assim, da liderança tem que entender também, né? Aquele operacional, vem ali tá errado aqui, a gente precisa melhorar isso. Realmente ele pegar isso para ele e fazer com que realmente as coisas mudem no ambiente de trabalho. Porque tem pessoas que, você sabe, é um pouco mais difícil de aceitar que um cipeiro vem e fala para ele que tá errado uma coisa que ele já vem acompanhando há muito tempo ali no ambiente de trabalho dele e ele não vai querer corrigir. Então, assim, mudar essa mentalidade, Sim. né? Se me permite, por exemplo, que nem dentro do segmento sucroenergético, o que nós temos lá? Quando a gente tem lá todos os eleitos, os indicados e tal, o que é o hábito que eu tenho? Cara, no DDS que a gente tem lá, o nosso cronograma de DDS, eu sempre incluo o tema, falando quem são os membros eleitos, quem são os indicados, quais as autonomias do que eles têm, do que eles podem fazer, porque é uma forma que eu acredito que é de você explicar a importância da CIPA, de você falar para todos os funcionários qual que é a autonomia que esse pessoal vai ter,
né, que eles podem lá Isso. abordar uma situação, paralisar uma atividade, de propor soluções para empoderar esse pessoal, entendeu? Então, talvez não, como dica, eu sempre falo isso daí. Se você tiver num grupo menor, cara, você mesmo pode simplesmente ir lá e falar, pessoal, a partir de hoje, ele como membro da CIPA, ele tem tal autonomia, ele pode fazer tal coisa. Você empodera a pessoa para ela se sentir importante. Aí do outro lado, você também tem que conversar com a pessoa. Você vai atuar como cipeiro, com cautela, você tem que aprender a observar riscos, né? Então, ou seja, você vai, né, mentorar essa pessoa também. Digamos que ele vai tornar o ambiente saudável, em questões de organização mesmo, de segurança, ele vai propor as melhorias, né, junto Certo. com a liderança, e assim, visando a segurança dos trabalhadores que ali estão. Então, a CIPA ela é de extrema importância no ambiente de trabalho. Com Verdade. certeza. E é isso que você falou, é muito importante, realmente mostrar para a liderança qual é a importância, né? Exato. Eu acho que às vezes tem organizações que falham nisso, só impostam a CIPA e, né, então você tem que mostrar para o Você pessoal. tem e dar- CIPA? Tem. Não é só, né? Tipo, eu tenho a CIPA. Exato. É empoderar mesmo o pessoal. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do SGI, né? Em segurança e saúde do trabalho, né, Wellington? Os benefícios e desafios da SGI, de um SGI, vamos dizer assim. Tá. Bom, Douglas, eu acredito que melhora em muito todo o sistema de segurança de saúde, segurança do trabalho. Você vai conseguir, de uma certa forma, você tendo toda essa implantação, reduz custos operacionais também. Você vai conseguir mapear processos. Eu falo que uma das coisas chaves está aí, né? Entender eu falo de processo. Você não tem, nós como segurança do trabalho, nós não temos que ser especialistas de processo, tá? Mas nós temos que saber mapear certinho para a gente poder fazer esse bom reconhecimento de riscos ali, para a gente ser bem efetivo. Tá? Então, o sistema de gestão, eu acredito muito nisso daí, ele melhora muito a questão da segurança, você vai conseguir implantar melhor seus procedimentos, né? Então, ou seja, dentro da norma, um exemplo, NR35, né, tem lá todo o escopo que a gente tem, que o trabalhador tem que seguir, trabalhador e empregado, mas define lá que você tem que ter um procedimento interno, né? Então, você vai conseguir, dentro da política do SGI, você empoderar esses procedimentos, de você implantar, de você treinar a sua alta gestão, descendo até a parte operacional, né? Trazendo os benefícios com isso, né? Que nem que eu falo. Mas qual o benefício que a saúde e segurança do trabalho vai propor em custo? Cara, simplesmente, quanto custa um trabalhador afastado? Questão de material. Materiais, perda de material, né? Então você tem muitas oportunidades nisso daí, e o SGI realmente integrar com a parte operacional também, né? Qualidade do produto. Qualidade. Você vai, quando você tem um SGI, você vai trabalhar mesmo que você quer ter uma certificação ou não, mas você tem que atuar dentro da ISO 45001, da 14001, da 9001. Sim. Então, ou seja, de repente a organização ela tem lá ela tem o setor de qualidade dela, que você vai ter que, né, ter essa fase, vamos dizer, pontilhada ali direto com eles, porque tudo que você, de repente, segurança do trabalho pode propor dentro de algo, dentro de um procedimento, pode impactar alguma área. Então, você vai ter que se aproximar dela, né? Não simplesmente, eu falo que eu brinco, que é trabalhar como um militar, né? Tipo, a lei é essa, pronto, acabou. Não. Qual que as dificuldades? Eu cito um exemplo, por exemplo, na parte de alimentos, né? Um caso que eu vivi recente, aquelas pantufas por questões de qualidade, porque o pessoal subia em cima do caminhão lá por conta de fazer a carga e etc. Então eles colocavam no calçado de segurança por parte de qualidade, tinha que ter para não sujar as embalagens e etc. E aí ficava liso. Tem um calçado antiderrapante, coloquei, escorregou, ficou liso. E aí eu falei, não, mas daí eu tive que ir lá no setor da qualidade, entender, a gente pode substituir, não pode, não, mas aí tem uma que a gente achou, o custo é mais alto. Beleza, o custo não depende de nós temos que levantar, achamos a solução, né? Atende vocês esse novo modelo de proteção aqui do calçado para a parte de sujidade do produto? Não, isso daqui nos atende. Então, beleza. Então, a partir de agora, eu tenho que
levantar isso aqui para cima para falar, ó, vamos ter o risco, o cara pode escorregar, o cara pode cair, o cara pode torcer um pé. De repente, a gente fala que é uma simples torção, gera 30 dias de afastamento, mais uns 15, 20 dias de fisioterapia, depois readaptar o cara. Quanto que custa isso para a empresa, um funcionário afastado? Vai ter que contratar um outro para substituir. De repente, esse acidente pode causar uma perda de material, perda de tempo de produção, de entrega também, né? Com certeza. A questão da logística, tudo isso influi. E levando também em consideração que o tempo ainda entre o acidente, que se afastou um trabalhador, e você contratar um outro, dependendo da empresa, por políticas internas, de repente demora 15, 20 ou mais dias. Sim. Porque tem você vai ter que tem a política de RH, você vai ter que cumpri-la. Exatamente. E nisso daí, enquanto você não tem essa outra pessoa, vai sobrecarregar os outros. Demais. Ou seja, a equipe vai ficar menor e com mais atribuições a se fazer, porque vai ter que suprir a ausência desse profissional. Ou seja, né? A questão da gestão integrada, ela, vamos dizer assim, ela amarra uma com a outra. Por exemplo, 9.000 tem a questão do produto final, entrega, né, tempo, né? Aí você tem, dependendo do acidente, tem também a questão ambiental. Você acaba afetando o meio ambiente, dependendo do local onde ocorrer o produto. Você vai perder o produto, vai perder o funcionário, né, por um tempo, parcialmente, vamos dizer assim, e também você vai perder o quê? Vai afetar a questão ambiental. Vai ter que arrumar ali, né? É bem bacana, assim, um ponto que você citou, Wellington, também, é a questão da abordagem, né? De como fazer isso chegar, naquele ponto que você disse, não, mas peraí, como que a gente pode fazer? E não é realmente chegar lá e impor. Tem que ser isso. Tem que ser assim, ó, vamos fazer. É bem interessante isso, porque eu falo hoje como terceiro. A gente sofre um pouco com isso. Então, até você mostrar para o cliente mesmo, para o técnico, o cliente ali, que você está no caminho certo, nem sempre a gente vai estar certo. A gente pode errar também. Exato, tudo mundo. Então, e ali a gente não está num jogo de quem perde e quem ganha. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, é fazer um balanço. Peraí, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Fazer esse bate-papo. Se chegar a acontecer algo, o que isso pode levar? Qual é o prazo disso? Se for situações assim que realmente risco eminente, que não, vamos paralisar isso aqui, não tem jeito, concordo. Ou seja, trabalhar numa solução conjunta, né? Conjunta, porque geralmente os líderes nossos que estão no campo sofrem muito com isso. Geralmente chega, é assim que tem que ser. Aí eles me ligam, Diego, mas aqui não foi assim que você me orientou. Então, nem sempre a gente vai estar certo. É o que eu falo para eles. Vamos conversar. Vamos procurar entender a visão deles e a nossa e vamos chegar num senso. Com certeza. Porque no final das contas todo mundo ali é parceiro e a atividade tem o mesmo fundamento para todos, vamos dizer assim. Porque senão fica parecendo eu ganhei no meu argumento e ele não. Não é isso. A realidade não é essa. É a gente chegar, eu preciso fazer o serviço. Mas de que forma que eu posso fazer? Para não sair prejudicado e também não prejudicar a quem está à frente do serviço. O tratorista, o rurícola que está lá na bomba costal, eu não quero prejudicar ninguém. Quero fazer o serviço de forma segura. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória na área de segurança, tive vários gestores, gerentes, né, que foram mentores meus. Um deles sempre falava assim, Wellington, na abordagem você ganha ou perde pessoas. Então sempre aborde bem, seja educado, queira primeiro, antes de querer julgar ou fazer qualquer comentário, entenda o ponto de vista da pessoa, porque isso é o que vai fazer a diferença de você realmente se conectar com essas pessoas ou não. É fazer uma negociação assertiva, né? É isso aí. Eu tive 14 anos dentro de uma empresa, como técnico de segurança você aprende muito. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em uma refinaria, onde o operador ali, que ia fazer a atividade, tinha mais conhecimento do que eu, aquilo que você falou. Nem sempre você precisa saber de toda a situação.
Mas você tem que ter pessoas ali que realmente Exato. te auxiliam. Então tem toda a documentação, tem que fazer APT, trabalho quente, tem toda a documentação que é executada. Eu cheguei nesse pessoal operacional e disse a eles que vocês são donos do serviço, vocês que estão de frente. Eu preciso que vocês preencham esse documento, eu vou sair, já eu volto. Mas só para fazer aquela... a gente estava no momento de andragogia, né, de realmente mostrar para o adulto, reeducá-lo na questão mesmo de segurança, de fazer acontecer a segurança, que está em todos esses assuntos que a gente já citou. É a forma de vocês passar para ele confiança e depois vir avaliar a situação e realmente... E assim foi feito. Voltei e vi toda a documentação preenchida, colocaram cortina de água, fizeram tapume. Aí eu mostrei para eles a realidade. Falei, tá vendo? Quando a gente quer fazer a segurança, vocês mesmos conseguem. Então é isso que eu preciso. Aí eu fui lá, assinei a PT junto com eles. Mas o que? O que eu fiz? A gente estava no momento de reeducação ali dentro da empresa. Você educou e conscientizou. E deu responsabilidade. E deu responsabilidade. Porque é o melhor. Você dá responsabilidade. Mas só que antes de eu chegar, eles não começaram a atividade. Isso deixei bem claro. Mas quando eu retornei, já tinha cortina de água. Foi até legal de ver aquilo lá, assim, que realmente o pessoal abraçou a segurança naquele dia. E eles viram que eles estavam num ambiente potencial elevado de risco, assim, né, digamos. Né? Que legal. Classificação... E pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho de gerenciamento de risco, que tem tudo a ver, né? Primeiro você dá as diretrizes, depois vê como fazer, colocar, por exemplo, as devidas proteções e depois colocar em prática, né? A questão da prevenção em si. Wellington, com relação a gerenciamento de risco, né? Qual a melhor forma de gerenciar isso de forma proativa, vamos dizer assim? Tá. A gente estava falando aqui, o Diego deu um exemplo, já até antecipou um pouquinho, né, vamos dizer assim. Sim. Bom, dentro do gerenciamento de risco ali já engloba toda a parte de SGI, né? Vamos pensar que você já implantou esse sistema, está rodando, né? E para quem ainda não tem um sistema implantado, mas acaba também se beneficiando e tá no dia a dia nosso ali como um todo, né? Então, um exemplo, eu já citei um pouco de exemplo, questões de checklists, né? Algumas organizações mudam o nome de checklist para índice de conformidade, tem lugares que coloca lista de verificação. Cara, tem uma série de nomes aí que o pessoal inventa e inova, né, o negócio, né, como um todo, né. Então, ou seja, você tem lá, vamos supor que você tem lá uma lista de verificação, seja qual for, o nome dela, vamos supor que você passou para a área operacional lá, eles têm a meta deles lá, de entrega, a própria liderança vai lá, aplica ela reconhece as não conformidades, né? Dentro dessas não conformidades, ela mesma já procura o gestor da área, ali um gerente, para criar um plano de ação, definir prazos, as datas, né? Isso daí depois vai para um controle, né? Para uma outra parte, né, que envolve questões de custos, ou se for uma coisa de treinamento, se é um alinhamento rápido ali com o pessoal para treinar um trabalhador de novo, ou fazer uma orientação, seja o que for. E com isso, atuar de uma forma sempre proativa, né? Eu citei um exemplo, por exemplo, o checklist, né? O DDS ele pode ser tanto proativo como a questão reativa depois que acontece algo, né? Então eu sempre procuro informar dessa forma, né? O pessoal. Então, ou seja, você tem matrizes de risco, eu citei um exemplo no começo, um exemplo, Bowtie é uma ferramenta que eu gosto muito, né? Então, para muita gente que não conhece, ele é muito conhecida como aquela gravata borboleta, né? Você tem no meio aqui qual é a causa do acidente, de um lado quais são as suas medidas de controle para evitar o acidente, e do outro lado você tem suas medidas de controle de emergência, né? Então, ou seja, se eu descumprir qualquer uma da minha parte de prevenção, que é o famoso queijo suíço lá que eu citei no começo, como que eu também tenho que ter uma emergência atuante e eficaz, que é muito importante também. Ou seja, a gente descumpriu procedimentos, ocorreu o acidente, e aí, como que eu trato também esse trabalhador? Né? Depois, eu sei que isso é um negócio mais lá, não, que é importante também e que tem que ser tratado, não simplesmente coloca o cara no carro, vai para o hospital
e deixa lá, não, tem que ter alguém acompanhando, tem uma série de coisas, né? Mas pegando na parte proativa realmente, na prevenção, você vai mapear quais são as suas causas, vamos supor, dentro do segmento energético, cara, operação de uma caldeira, quais são os controles que tem numa caldeira para não deixar ela, a pressão sair fora do controle e ela vir a explodir, que, cara, é uma catástrofe o negócio, né, se acontece, né? Você vai mapear, controle 1, controle 2, 3, 4, 5, 6. Dentro desses controles, quais são os parâmetros que você vai utilizar para medir se está sendo eficaz esse controle ou não, né? Então, ou seja, você tem que mapear todas as suas possíveis causas de acidentes, né? E aí você vem com suas medidas de controle. Aí, beleza, eu tenho minha medida de controle. O que é um erro que eu falo que é muito comum, muitas das vezes, que a gente vê em profissionais? Eu tenho reconhecimento de risco. Beleza, é eficaz, tal, não, é eficaz. Tá, me prova os seus controles, então, que você cuida de cada item que você mapeou aqui de forma eficaz. Para não acontecer, para você não trabalhar de forma reativa depois de acontecer. Uma pergunta, Wellington. Nesse período que você já teve à frente da segurança, o colaborador foi lá e identificou um risco. Ele foi lá e explicou para você, eu recusei fazer atividade por esse motivo, ou você nunca vivenciou isso? Não, já vivenciei, e muitas das vezes aí são cuidados da forma que também transmite algumas informações para o trabalhador. Eu teve casos do pessoal me procurar e falar, olha, o equipamento está sendo operado, porém está dentro do limite, um exemplo, uma válvula está fora do prazo de calibração, um exemplo. Cara, aí muitas vezes a pessoa está com medo. E aí no meu papel como segurança do trabalho, não simplesmente ir lá num gestor, num gerente e falar, o Douglas veio e me trouxe. Não, eu abordar de uma forma diferente. Vou lá num setor confiabilidade ou no setor de engenharia, que tem os controles certinhos dos prazos. Eu queria ver tal válvula assim, estou dando uma olhada, fazendo uma auditoria de válvula, não sei o quê, fazendo uma inspeção. Cara, aí pega lá tal. Opa, tá vencido. Por quê? Qual que é o plano de ação? Quando que vocês vão já corrigir isso daqui? E aí você aborda o assunto de uma forma diferente. Até porque eu sempre falo que nossa segurança do trabalho é um elo de confiança entre duas partes. A parte operacional com a parte de gestão da empresa, né? Então, ou seja, se você pegar tudo que te falo e levar todos os nomes das pessoas, cara, você vai perder também um pouco da confiança com a parte operacional. Infelizmente. Não deveria ser dessa forma, mas existe isso. Eu reconheço que existe, né? Então tem que ter um pouco de cuidado e cautela na forma de como você aborda. Isso. Outra situação que eu vivi é essa questão de recusa mesmo. Isso também, alguns técnicos podem passar por isso, né? Simplesmente o gestor de uma determinada área fala, vai lá e libera. Aí o técnico vai lá com a prancheta, caneta na mão. Mas chega um momento ali que ele não libera aquela atividade. Aí chama o gerente, chama o gestor da área, o pessoal da operação. Onde eu quero chegar? Caldeira. Eu vivi um momento ali onde o pessoal queria fazer uma solda em uma tubulação com ela a todo vapor. A todo vapor. E eu parei e pensei, porque me pediram, vai lá e libera aquela atividade. Eu cheguei lá, avaliei a situação, o cenário, chamei a liderança, o pessoal da execução e fui entender o caso. Resumindo, eu não liberei a atividade para ser feita. Aí chamou o gerente, chamou todo mundo. Você deveria ter liberado a atividade. Aí eu fui explicar. Era uma situação totalmente... Eu ia colocar em situação de risco. Era uma empresa, digamos que preparada para fazer esse tipo de solda. Ok, beleza. Mas a tubulação que ia receber a solda, ela estava preparada para isso? Foi onde eu chamei o pessoal da inspeção. Sim. Eles fizeram a avaliação na parede da tubulação para mim e disseram que não poderia fazer solda naquela tubulação, que ela podia se romper. Então, onde foi que mostrei para eles, aí eles me disseram, parabéns pelo serviço que você fez. Sim. Porque é colocar em situação de risco. Então, depois pararam toda a atividade para ir lá trocar um pedaço de tubo e
e fazer a sonda. Eu sempre comento que muitas vezes a gente é testado o tempo todo, realmente, para ver se a gente tem propriedade, domínio no assunto, igual que você atuou de uma forma com propriedade, né? Você foi entender todo o negócio ali desse processo para fazer a atividade de forma segura, né? Hoje, como prática, assim, dentro do sistema de gestão, por exemplo, o procedimento para emissão de permissão de trabalho, né? Como dica, o que eu faço? Amarrem, não é a palavra amarrar, né, que a gente usa muitas vezes, mas, cara, dentro desse procedimento, você tem que ter níveis de hierarquia de acordo com o risco, quem tem que liberar. Cara, nós temos hoje alguns níveis de hierarquia, por exemplo, algumas atividades críticas, se tiver que fazer o serviço, é só com a assinatura do gerente. Sim. Se o gerente quer que faz o serviço, no exemplo, no segmento sucroenergético, o cara quer que faz o serviço 10 horas da noite, se o gerente está na casa dele, ele vai ter que sair da casa dele, lá na usina, assinar o documento e acompanhar. E alguns outros níveis, é gestor, é supervisor, alguns outros também requer a presença também da segurança do trabalho. Lógico, tudo isso mapeado dentro de uma matriz de risco, tudo certinho, né? Então, ou seja, você dá autonomia, mas se dá o peso da responsabilidade de liberar um serviço para todas as partes. Porque no final das contas todo mundo vai sobrar para todo mundo. Né? Desde porque... o trabalhador que sofreu, ou os trabalhadores que sofreram acidente, porque de repente não é um só, é uma equipe, né? Até o nível mais alto que entre aspas, autorizou ou não o trabalho. Exatamente. Porque na época o gestor falou, vai lá e libera. Até no momento que eu disse para ele que não tinha liberado, ele, digamos que não gostou muito. Ele ficou desconfortável. Mas assim, eu falo para defender também o técnico de segurança, que às vezes ele é pressionado. Sim. E você tem que liberar, e não é assim que acontece. Existe documentação, ele precisa fazer uma avaliação primeiro, para depois liberar a atividade. Ele não pode colocar ninguém em risco. É isso aí, tem que ter um embasamento. Só uma observação que é interessante, né? Bem pontuado. Não, e assim, né, a gente estava falando de gerenciamento de risco, né? Aí, no caso, são as ferramentas proativas e reativas. Né? No caso, você teve vamos dizer assim, no seu exemplo prático, uma reação proativa. Né? E é nisso que nós vamos falar agora, a questão de reação proativa e também de reativas. Né? Aí, sobre o equilíbrio entre prevenção e aprendizados de incidentes, porque é através dos incidentes, se ele for contínuo, é onde vai ter um acidente mais sério, né, Wesley? Sim. Bom, cara, dentro dessa parte de prevenção, cara, você vai ter o seu programa, né, de gerenciamento, você vai ter suas análises preliminares de riscos, as suas APRs, você tem instruções de trabalho, você tem observação comportamental. Eu lembro que eu trabalhei numa organização que eles tinham o programa de auditoria comportamental mesmo, né? Era a prática do próprio colaborador. Por exemplo, fui lá e vi o Diego tendo uma boa prática, fazendo o serviço todo certinho. Eu ia lá, fazia essa observação, fazia um fechamento com ele. Ó, Diego, você está trabalhando de forma correta e tal, né? Anotava ali. Tinha um campo lá que era a parte mais com xizinhos, outras que eram abertas ali para algum ponto positivo que você quisesse argumentar ali. E aí, nós, da segurança, a gente, pelo volume que chegava, nós não conseguíamos analisar tudo, né? Mas a gente fazia por amostras. Então, esses que a gente pegava por amostras, depois a gente chamava muitas vezes esses trabalhadores, né, a cada 3 meses, e fazia um fechamento com eles. Ó, durante o trabalho de vocês, de forma bem proativa, vocês estão utilizando os EPIs, vocês estão cumprindo com os procedimentos, né? Então isso daí são formas de você motivar as pessoas sempre de trabalhar de forma preventiva, né? Então, ou seja, isso daí existe engajamentos, né? Então, ou seja, essa é uma das formas, tá? De sempre a gente poder também reconhecer o trabalhador quando ele está atuando de forma correta, tá? E dentro de um programa também que eu sempre cito, que é de grande importância, não simplesmente para falar assim, putz, o cara vai ficar um dia inteiro fazendo treinamento. Cara, é um dia inteiro de capacitação, é um dia inteiro que a gente tira o cara da realidade dele, né, de trabalho, daquele cenário ali, coloca o cara dentro de sala para realmente aprender. E aí uma palavra que você usou muito é andragogia, né? É como que os instrutores
abordam os assuntos, né? Cara, eu particularmente não gosto do instrutor que olha para o slide, esquece o público e... Cara, eu quando vou aplicar um treinamento, se é alguma coisa importante, se é um item que você precisa explicar, ok, você tem que estar ali, mas você tem que explicar o item pro pessoal. Exemplificar, você tem que colocar tópicos, você tem que envolver o pessoal, o instrutor ele tem que andar no meio da sala, o cara que de repente começa, né, porque uma vez teve um cara que chegou em mim, um técnico, e falou assim, olha, tem meia dúzia de caras ali que tá na sala, numa turma com 20, é uma meia dúzia que o pessoal ou tá querendo ficar dormindo, ou o cara tá no celular e etc. Eu falei, opa, então vamos mudar o negócio. Então, cara, você inicia o treinamento, o hábito meu, o que é? Primeiro slide. Pessoal, celular só no silencioso, ninguém utiliza. Se alguém tiver necessidade de ir no banheiro, nós vamos combinar aqui na turma. Uma pessoa por vez. Enquanto o outro que estiver lá fora não voltar, ninguém sai. Você começa a dar o quê? Fazer combinados de como você vai conduzir o treinamento. Isso daí chama a responsabilidade pessoal. O treinamento já vai ser diferente do que foi lá atrás, né? E aí dentro quando você começa também a circular dentro da sala, você começa a deixar o cara que, de repente, tua voz lá na frente tá alta, o cara que tá lá no fundo, tá aquela voz mais suave, mais tranquila. E aí eu sempre falo, o pessoal operacional, muitas das vezes, o dia do cara, o que é? Sol, muitas das vezes, você pega uma construção, é sol, você pega o cara de uma manutenção, é bater marreta, é ferramenta, é barulho, é ruído. Você tira o cara desse habitat natural dele do dia a dia, coloca ele dentro de uma sala, ar-condicionado, ambiente com meia luz. Cara, eu vou fazer isso. Nós que estamos acostumados, vamos dizer, às vezes ficamos com sono, você imagina um cara que você tira da realidade do dia a dia dele. Então, uma forma de você é circular. Você tem formas de você deixar o posicionamento das cadeiras, né? Então, a pessoa que vai ministrar treinamento, ela tem que entender um pouco disso. E lembrar também que aquilo que ela está apresentando, se não for para a utilização de exemplificação, ali é para o pessoal, para eles. Exato. Né? É só para eles, vamos dizer assim, a visualização é deles. Você tem que dominar aquilo que está ali no assunto. É exatamente. só um lembrete, vamos dizer assim, né? Exato. Então, eu falo que o treinamento, de uma forma proativa, ela é muito importante, mas ela para quem sabe realmente aproveitar esse momento que tem com o pessoal e transmitir informação. Por um período, ministrei muito treinamento. E eu tinha essa preocupação, tenho essa preocupação, de realmente trazer o público para você e você fazer algo diferente. É isso aí. Na época onde eu ministrava treinamento de NR33, na usina, digamos que eu montei todo um cenário na parte mais baixa lá da empresa, coloquei tubo, pegava equipamentos já que não tinha uso nenhum, fui reciclando eles e montei todo um cenário de espaço confinado. Uhum. Então eu utilizava o tripé, eu utilizava as cordas, eu fazia o treinamento na prática, colocava a vítima lá dentro e o pessoal gostava muito, porque eu não ficava só ali na sala falando, eu levava eles para a prática. Então entrava 2, 3 dentro de um cenário que a gente montava lá na hora, a gente combinava, e outras pessoas entravam para fazer o resgate. Então, assim, essa prática de trazer o público para você, de ter domínio naquilo que você está falando, de realmente não ficar só ali no slide, isso é uma coisa que me preocupava a ministrar esse treinamento. E é uma coisa que eu gosto muito, né? De envolver o público, de fazer algo diferente, que foi bem levantado pelo Wellington. Porque o que acontece? Quando você vai estar numa sala de aula, se você não tiver, por exemplo, um domínio entre os participantes, domínio que eu falo assim, de interação, de confiança daquilo que você está falando, de práticas, né, como você colocou agora, né, um exemplo, você não consegue segurar conectar o pessoal exatamente. Mesmo, né? Outra observação interessante, Douglas, eu ministrando treinamento de altura, NR35. E, por surpresa, tinha uma pessoa lá, entre elas, ela não escutava e não falava.
Não escutava e não falava. Porém, eu fiquei no momento ali um pouco, como que essa pessoa vai desenvolver e absorver isso? Porém, dei continuidade. Eu confesso para você que foi a melhor pessoa do treinamento. Só de mostrar, de ilustrar a prática. Até o RH na época me chamou lá pessoa ver fazendo. Exato. Porque eles são muito visual, né? Isso. Exato. Aí o RH me chamou, Diego, esse colaborador aqui, ó, você assina por ele? Eu falei, esse aqui eu assino. Fui lá e assinei todo um documento. Por quê? Na prática, ele foi o melhor. Eu digo isso com toda a autoridade. Foi o melhor que teve naquele treinamento junto comigo. Hoje ele está aposentado já para as suas atividades, mas foi um exemplo para mim dentro de um grupo de formação de treinamento de NR35. E o que você está falando hoje dentro das empresas com questão de diversidade, inclusão, cada vez mais nós temos profissionais que estão entrando no mercado com portador de alguma deficiência, né? E cabe a nós, né? Desenvolvê-los, nos atualizar sobre o assunto. As organizações também têm bastante orientações sobre isso, né? Então, ou seja, isso realmente, eu acredito que não vou dizer daqui para frente, mas de um tempo, né, vem se ganhando cada vez mais força e é de grande importância, né? Essa diversidade e inclusão. Dentro dessas ferramentas proativas, o Douglas, hoje eu tenho uma parceria, tá, com o Afonso, G3 Telemedicina. Afonso, tem que participar aqui com o Douglas aqui. Tá convidado. Explicar um pouquinho sobre, né? Uhum. Porque existe um mito sobre isso. Né? Isso. Que a telemedicina, vamos dizer assim, ela é para fazer uma triagem, para depois fazer um encaminhamento. Bom, isso. Você vai falar assim. Eu estou antecipando. Não, mas assim que é bom, né? Fica melhor para a gente poder explanar as coisas aqui. E o Afonso, ele fez com que eu abrisse a minha mente voltado a isso. Porque tudo que é novo gera uma dúvida e você fica um pouco pé atrás. Mas o Afonso, um excelente profissional, explicou bem para mim, foi junto comigo na turma e reforçando que, nas palavras deles, nós, como agrícola, nós somos pioneiros, tá? Nesse segmento da G3 Telemedicina. Então, a telemedicina ela vem para nos auxiliar no campo. Eu vou dar um exemplo que nós temos no campo hoje. Nós fazemos treinamento de primeiros socorros. Então, lá eu tenho o meu template, tem 4 socorristas. Porém, será que esse socorrista está preparado para tudo que acontece ali no campo? Por mais que você treinou, por mais que você orientou? Será que numa situação real, de emergência ali, ele vai saber se comportar, conduzir, né? Então, a G3 Telemedicina foi uma situação onde eu adotei isso para mim. Então, por exemplo, uma picada de animal peçonhento. Como que eu devo fazer? Ele vai ligar para o médico vai conduzir junto com ele, até ele chegar ao primeiro atendimento. Um UPA, um postinho de atendimento, onde a gente trabalha perto de cidades pequenas aí, né? E ali para ver se tem um soro antiofídico, tem todo um documento dentro do ônibus, né? Então, isso foi muito importante. Então, se você imagina, caso tenha qualquer tipo de acidente, um corte, o médico ali vai te orientando o que você deve fazer com a vítima até você chegar no atendimento correto. Diego, vocês trabalham assim, em diversas culturas, vamos dizer assim, culturas agrícola, e também lugares longínquos, vamos dizer assim, fora da área urbana. Sim. Essa comunicação, por exemplo, né, se a gente está falando de telemedicina, como que vocês fazem assim isso é uma curiosidade minha, né? Para manter essa comunicação, por exemplo, para não correr o risco de cair uma ligação, ou como que tem algum equipamento para poder fazer com que não caia? Como que é? Na verdade, hoje, nós não temos um equipamento. Realmente, essa questão, às vezes, você está num lugar que não tem internet. Ou comunicação. Mesmo. Eu vou ter que procurar um local ou conduzindo a vítima até que eu consiga realmente ter esse contato. Tá?
Porque realmente eu não consigo. É porque tem local, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, creio eu, né? Você que anda muito aí, você sabe falar melhor que eu sobre isso. Há uma certa facilidade de sinal, né? Sim, sim. Mas dependendo do local, às vezes não. Mas assim, eu até citei esse exemplo, porque o objetivo maior não é nem utilizar no campo. O cara tá lá no conforto da casa dele. Tô com uma dor no meu pé. O que será que é? O que será que é? Ele vai ligar ele vai entrar no aplicativo, né? Aí ele vai esperar por 5 minutos, ele vai ter o atendimento. É o que eu falo pro pessoal, quando você vai no atendimento público, ou seja ele qual for, o médico coloca a mão em você? Não. Todas as vezes não. Então ali, na verdade, você vai ter o médico, você consegue tirar a foto da lesão ou daquela alergia que você tem, passa para o médico, ele vai fazer uma avaliação e já vai te medicar. E já vai te direcionar para o... E vai te direcionar. Então, assim, aquela pessoa, toda semana, tem dor de cabeça. Na outra semana, dor de cabeça. Isso vai gerando o quê? Um documento, vai ficando ali no arquivado ali, né? Semana atendeu o Douglas, atendeu o paciente. Na outra semana foi o Herto. Não, peraí, vamos ver. A gente precisa aprofundar e fazer novos exames. Então, ele vai receber até encaminhamento. Então, é algo de fácil acesso e que facilita, né? Por exemplo, no local que eu moro, final de semana não tem posto de saúde, tem que se deslocar. Então, a pessoa entrando ali, ela consegue a receita, vai na farmácia e compra o seu remédio. E nós fornecemos isso para os nossos colaboradores, sem custo algum para eles. Então, é um benefício que a empresa traz hoje, e visando até também a NR1, né? É verdade. Porque ele tem mais de 15 especialidades. Então, a pessoa, quero passar pelo psicólogo, ele vai passar pelo psicólogo. Então, isso é uma coisa que também que a gente sempre reforça com eles, visando a NR1. É algo que é um trabalho maçante, que você tem que ir todo dia, porque o pessoal tem aquela cultura de que, então eu não posso entregar atestado. Não é que você não pode entregar atestado, eu quero facilitar a sua vida em questão de ter atendimento médico. Sim, e isso daí eu falo que é um benefício para ambos, né? Tanto para o funcionário quanto para a empresa também. Porque, de repente, como você comentou, uma dor de cabeça. Você perde funcionário ali no dia que se ele for para um posto de saúde, muitas das vezes, né, perdoe até, vai tomar Novalgina, de pirona, né? Você perde o cara o dia inteiro, de repente o funcionário se medica ali, automedica ali, porque já recebeu orientação, vai trabalhar, você consegue controlar melhor essa taxa de absenteísmo ali, a importância de ter o funcionário também em campo e a facilidade para ele, né? Que você comentou, dentro da casa, né? Dentro de casa. Isso é muito bem-vindo. Eu vejo a importância da telemedicina como uma triagem, né? Por exemplo, o funcionário relata aquilo que está sentindo de momento e através daquele relato, né, vai ver várias, vamos dizer assim, várias possibilidades e aí o médico vai direcionar, fala, procura o médico, né, especializado nesse... O que acontece lá, Douglas? Lá, quando você entra no aplicativo, automaticamente ele já vai te encaminhar para esse especialista. Você vai passar com a sua situação, ele já vai te encaminhar. E ali ele vai procurar entender o que realmente está acontecendo com você. Agora, se for algo mais aprofundado, que precisa de exames, ele vai te dar todo esse encaminhamento para que você faça esse exame. Mas até reforço mais uma vez, Afonso, vem aqui com o Douglas, deixar bem explicado, porque é um negócio que realmente, às vezes, as pessoas criam um pouco de incertezas, né? Mas é algo benéfico para a empresa e para o colaborador. O que mais pesa é você passar isso para o colaborador, sabe? Ele entender que isso é para ele. Às vezes ele acha que isso é só benefício da empresa e não dele. Porque é aquilo que você falou lá no início, cultural. Cultural. Você colocar na cabeça dele que o atestado não é importante para ele, nem para mim, ele pensa que só eu que estou sendo beneficiado com isso. Porque é uma novidade, né? Vamos dizer assim. Então, tudo que é novo. E sempre reforçando também, né? Tecnologia está aí para nos ajudar de uma forma evoluir, geral, né? E evoluir. Né? Que eu comento, cara. Começo se falava, acho que tinha uma grande resistência, mas hoje cada vez mais dentro das organizações, onde que o trabalho existe também um trabalho desse, né? E outras também com outros profissionais que eu conheço, que vai conversando e tal. Então, assim,
se quebrou já o paradigma de falar que não tem como dar certo, porque já deu certo já. É questão de algumas pessoas ainda que não entenderam o real benefício como um todo, né, para todas as partes aí da telemedicina. É isso. Bacana. A gente está chegando ao final do episódio e gostaria que cada um deixasse uma mensagem aí sobre o que nós vimos, né? Fizesse uma recapitulação e uma mensagem que nós vimos hoje, né, para o nosso público que está nos assistindo. Pode começar, se você quiser falar. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade aí, Douglas, de poder participar também do podcast, né, de 100% no alvo, ao público que está assistindo. Como mensagem final, dentro de todos os assuntos que a gente falou, SGI, higiene, CIPA, outras boas práticas aí que temos, né, como um todo, de grande importância realmente para todos os profissionais da área de segurança, a gente se dedicar, a gente se comunicar sempre, né, a gente nunca deixar o espírito, né, que eu falo de querer aprender cada vez mais, né, de importância também da gente fazer nossos networks, porque a gente tem que ser uma rede de apoio um ao outro, de compartilhar informações, né, e para a gente estar sempre melhor capacitado, né, como um todo, né, então, ou seja, como de uma forma uma forma mútua, né, para a gente sempre poder se ajudar e ter um propósito que realmente é salvar vidas, de cuidar de pessoas, né, e transformar os ambientes de trabalho de uma forma mais saudável, de uma forma geral para todos aí. Agradecer, Douglas, por mais uma vez estar aqui, uma oportunidade que você está nos dando, né? O Thiago, por motivos aí de trabalho, não pôde vir. Mas assim, a mensagem que eu deixo para o pessoal, né? O Wellington, a gente tá tão perto lá, né? Mas está se conhecendo aqui agora. Sim. Agradecer de uma forma geral aí os parceiros, né? E deixar uma mensagem que realmente segurança ela é importante para um ambiente saudável, tá? Algumas gestões precisam entender o real benefício que isso vai trazer para o ambiente de trabalho dele. E que segurança ela é algo que tem que ser praticável, né? Todos os dias num DDS, né? Divulgando, passando, porque quando a gente fala que segurança é prioridade às vezes muda. Então a segurança ela tem que ser um compromisso com os nossos colaboradores, seja o terceiro, o nosso cliente, né? Então a gente tem esse compromisso com a segurança. Segurança é algo que a Gestione Agro hoje reforça aqui a minha empresa junto com o meu irmão, que isso já está no sangue. Desde lá de trás, segurança já está no sangue. Somos falhos, porém a gente sempre tenta melhorar a cada dia. Eu digo que é uma melhoria contínua. Todo dia você está aprendendo. Hoje aqui já aprendi bastante coisa com vocês. Legal. Espero ter compartilhado também. E agradeço também a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E é isso aí, galera. Vamos pro próximo. Bom, antes de encerrar, eu gostaria, né, de deixar para vocês, né, o Diego para a coleção dele, o Wellington, né, a chave aqui do canal. A partir de hoje a casa é sua também, tá? Obrigado, e fico à disposição. Assim, muito obrigado por você estar aqui com a gente, passando, vamos dizer assim, assuntos tão importantes no nosso dia a dia como profissionais, né, que o pessoal que está nos assistindo, que às vezes a gente vê aqui, se deixar a gente fica o dia inteiro falando aqui, né, não só da parte técnica, mas principalmente da parte prática, né, devido à vasta experiência que vocês têm no dia a dia e também dos cases, né, que tem aí, que acontece todo dia. E antes de encerrar, pessoal, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, né, a LR Soluções de Engenharia, né, do nosso amigo André Remédio, hoje foi até citado aqui. A LR é especialista, né, quando você pensa em laudos, né, de NR10, NR12, 15, 16, né? Quando você pensa em uma
um treinamento mais aprofundado sobre esses, né, vamos dizer, essas NRs, a LR é a solução para isso, tá? A Franca Ambiental, né, que é especialista na área ambiental, ela desenvolve não só a questão do licenciamento, mas também os programas de gerenciamento ambiental dentro das empresas, né? Se você precisa não só do licenciamento, mas precisa, por exemplo, de um programa de logística reversa, por exemplo, ou de um treinamento mais prático com relação aos seus resíduos, a Franca Ambiental está aí para ajudar vocês na questão ambiental da sua empresa. A Gestione Agro, né, que hoje está aqui na presença do Diego, né, o Tiago, né, que sempre está conosco aqui, além de ser nosso parceiro, né, eles vêm aqui também para passar, né, seu dia a dia, do que está acontecendo, exemplos práticos, né, do que ocorre no campo. Então, a Gestione Agro é especialista desde lá o início da preparação do solo até a colheita, em todos os segmentos, né, vamos dizer assim, todas as culturas agrícolas, desde cana, café, o algodão, milho, soja, café, né, enfim, várias culturas agrícolas que são especialistas, desde a preparação até a colheita, né. Então, a gente fica muito orgulhoso, né, da Gestione Agro ser a nossa parceira, que eu digo aqui com firmeza que é a melhor parceira sua, produtor, né, do agronegócio aí, para ajudar vocês aí na cultura de vocês. A Impacto Engenharia, né, especialista na gestão e consultoria da indústria. Tudo, se você está com alguma dificuldade na área produtiva, na sua área industrial, na sua planta industrial, né? A Impacto Engenharia, através do meu amigo Vandels, né? Um especialista em engenharia de produção, está ali para te ajudar, para colocar a sua indústria no caminho certo. Heitor Silva, né? Também, o Heitor, meu amigo, né? De longa data, trabalhou comigo há vários anos. Se você precisa de uma consultoria em segurança do trabalho mais próxima, né? Uma questão, assim, uma proximidade melhor do você empresário, Heitor Silva é a solução para você. Lembrando também que o Heitor Silva, ele trabalha atualmente, tem a questão da clínica ocupacional dele, que também faz atendimento, né? Então, se você precisa de um atendimento mais próximo em segurança do trabalho, desde uma consultoria até um treinamento, o Heitor Silva é também a solução para os seus negócios. Arcanjo Engenharia, né? A Arcanjo Engenharia, ela é uma empresa do setor da construção civil. Se você precisa de um parceiro forte desde o início da sua obra até a conclusão dela, a Arcanjo Engenharia, né, através do João Paulo, está aí também para te ajudar, né? Vamos dizer assim, é um parceiro que te atende desde o início da obra até a conclusão final dela. E a Macfil, né? A Macfil locações de máquinas e equipamentos, desde máquinas e equipamentos da construção civil até plataformas elevatórias, né? A Macfil se tornou especialista em plataformas elevatórias, né? Desde para a construção civil, indústrias, usinas, enfim, está em todos os locais. E a Macfil, né? Vamos dizer assim, atende todos os segmentos e sempre está lá, né, à disposição de que vocês precisarem. Lembre, né, precisou de equipamento de máquina e plataforma elevatória, Macfil é a solução. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio, tá? Não se esqueça de ir lá, de curtir, de compartilhar, né, de incentivar outras pessoas a se inscrever no canal, que isso é importante. Quanto mais pessoas, mais curtidas, mais likes a gente tiver lá, o canal vai crescer, né, e informações vão ser levadas a todos, né? Lembrando que nós estamos não só no YouTube, né, mas também a gente está no TikTok, nós estamos lá no Instagram, né? Para quem gosta de ouvir, a gente está lá no Spotify, né? Então, todas as plataformas de mídia, nós estamos. Então, se inscreva, curta, compartilha e também comente, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.